Nós adoramos o Senhor por quem Ele é, por sua fidelidade, por sua santidade, por Ele ser verdadeiramente Deus. Diante da presença do Senhor, nós nos enxergamos completamente pecadores, carentes da sua graça, e por isso confessamos os nossos pecados ao Senhor. Nos lembramos da cruz de Cristo, da sua obra perfeita, e passamos a louvar a Deus por Jesus, pelos seus poderosos feitos, por quem somos hoje em Cristo. Consagramos a nossa vida ao Senhor, nossos dízimos, ofertas. E nesse momento, irmãos, somos chamados à edificação por meio da exposição da palavra do Senhor. Que o Senhor, pois, por meio do seu Espírito, conduza a verdade da palavra ao nosso coração. Que Ele abra os olhos do nosso coração para que contemplemos as maravilhas da sua lei. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no texto de Mateus, capítulo 6. A exposição dessa manhã se dará do versículo 25 ao versículo 34. No entanto, nós faremos a leitura do versículo 19 até o versículo 34, entendendo que esses textos compõem uma única sessão. O Senhor Jesus está tratando aqui dos tesouros do nosso coração, daquilo que é principal para nós, e, consequentemente, da nossa esperança, que muitas vezes se esvai por confiarmos em tesouros e senhores falsos. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, nos diz assim, então, a palavra do Senhor. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde as traças e ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o tesouro, aí estará também o coração, o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão de comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é quem procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, nós lemos uma porção tão grave da Tua palavra, que diz respeito ao nosso coração, que diz respeito às preocupações, às ansiedades. E certamente, Pai, todos nós, de alguma maneira, andamos ansiosos e preocupados. Nós cremos, Pai, que o homem não pode fazer aquilo que só o Senhor pode. Por isso, nós cremos na ação do Teu Espírito Santo. Ele, que é o Espírito da verdade, conduz a Tua palavra, que é a verdade, ao nosso coração e assim nos pastoreia. Por isso, como ovelhas, como filhos,
como povo amado do Senhor, como igreja do Senhor, nós declaramos que cremos no Teu Espírito e que cremos na ação do Teu Espírito. Pastoreia, portanto, Pai, o nosso coração, por amor do Teu nome e da Tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém. Imagine um homem que mora numa região inóspita. Eu não sei se você já assistiu aqueles documentários da Discovery, Homens da Montanha ou Isolados no Alasca, essas coisas assim. Imagine, então, que uma família mora num local inóspito, isolado, e esse homem todos os dias sai para caçar. Ele precisa garantir a subsistência da sua família, e todos os dias ele pega as suas armas, e ele adentra as florestas, ele vence a neve, e ele sai por aquelas trilhas que já são bem conhecidas por ele, para obter ali o seu sustento, para caçar, para prover alimento para a sua família. Imagina que ele então faz isso todos os dias, e ele está muito bem acostumado com os caminhos, com as trilhas, ele sabe onde encontrar os rebanhos certos, onde abater aquela caça e como trazer a comida para casa. Agora imagina você que, passado algum tempo, descobre que algumas carcaças estão aparecendo, espalhadas pelo chão, e não são fruto da caça dele. E ele descobre então que há uma matilha de lobos ali agora, e que ele tem agora alguns cuidados, porque mesmo conhecendo as trilhas, mesmo conhecendo o local onde encontrar os animais, mesmo conhecendo o clima, a vegetação, o relevo e todas essas coisas, ele agora tem uma preocupação. Será que ao invés de ser o caçador, eu não me transformarei na caça? Será que eu voltarei para casa hoje? Agora imagina que essa preocupação não diz respeito apenas a ele que sai para caçar. Costumeiramente, a sua esposa, ela pega todas as roupas, ela pega as suas crianças, e enquanto vai lavar as suas roupas num riacho próximo àquela casa, os seus filhos brincam na floresta. Eles gostam de correr na neve, de fazer aqueles anjinhos na neve, de fazer bonecos de neve. Eles gostam de brincar com aqueles carrinhos ou aqueles trenozinhos de madeira que escorregam ali pela neve. E agora ele tem uma preocupação a mais. Será que ela deve ir armada? Será que os meus filhos, eles podem continuar brincando sem supervisão? Será que de alguma maneira eu voltarei para casa e não encontrarei a minha esposa e os meus filhos? Percebam, irmãos, que uma matilha de lobos tirou o coração desse homem de um local de segurança. Ele não pode mais garantir que voltará para casa. Ele não sabe se de repente ele se tornará a caça naquele dia, nem tampouco a sua família, se de fato estarão seguros, se de fato as roupas poderão ser lavadas sem a sua presença protetora, se de fato os filhos poderão continuar brincando sem que haja uma supervisão séria, se de fato eles poderão se afastar dos pais como faziam costumeiramente. Existem agora preocupações que são reais. Como o coração reage em circunstâncias assim? Em saber que não possui mais o controle da situação, que algo repentino pode acontecer, que pode se transformar numa caça, ao invés de ser o caçador. Construir cercas? Será que mudar de casa, mudar de região, mudar de cidade, mudar de país? O que é que esse homem pode fazer diante de dilemas assim? A ansiedade é, de certa forma, um sentimento que passou a existir no coração do homem desde a queda, desde Gênesis capítulo 3. O homem não mais cuidado e protegido pelo Senhor, ele se enxerga agora senhor das suas vidas. Ele se enxerga agora senhor da sua história. Ele se percebe agora como aquele que tem que proteger, prover, guardar com a força do seu próprio braço. Ele não confia mais no Senhor, porque ele não crê mais no Senhor. E porque não crê e não confia, ele não depende mais nem espera pelo Senhor. E assim somos todos nós, irmãos. Eu quero desprezar aqui alguns aspectos para tratar nessa manhã com os irmãos sobre ansiedade. A gente sabe que a ansiedade ela pode ser gerada por causas hormonais, por causas genéticas, por tumores, por outros aspectos. E vocês, alguns aqui que são médicos, sabem muito mais do que eu ao trazer essas afirmações. Mas eu quero pensar sobre aquele engarrafamento repentino, sobre a mudança de um governo, sobre crises econômicas.
Eu quero levar você a pensar que, de repente, ao invés de caçador, você possa se tornar a caça. Eu quero pensar no medo de criar filhos em meio a situações tão difíceis, em meio a ideologias que assaltam o nosso coração e roubam a nossa paz e geram no nosso coração a perspectiva de em qual escola eu devo matricular os meus filhos, será que devo fazer educação doméstica, será que a escola A, a escola B pode solucionar algum problema, ou pode guardar meus filhos de alguma ideologia ou coisa do tipo. O que será dele quando ele entrar na universidade? O que será dela quando se deparar com as perseguições na universidade? O que será da nossa família sem um plano de saúde? Em meio à crise, tivemos que cortar vários gastos que tínhamos, e o último deles foi o plano de saúde. O que será agora da minha família? O que será de nós em meio a ambientes que são tão perigosos? Será que voltaremos para casa hoje, ou será que seremos assaltados e no nervosismo do assalto, aquele bandido nos dará um tiro ou alguma coisa do tipo? Será que teremos condições de sustentar a nossa família? Meus irmãos, são tantas preocupações, não é verdade? E certamente você teria outras mais para levantar aqui nessa manhã e trazer como exemplo. O que é que preocupa o seu coração? O que é que promove ansiedade ao seu coração? O que é que de alguma forma assalta o seu coração e rouba de você a paz? Você anda ansioso ou preocupado com alguma coisa? Essa é a pergunta que o Senhor quer nos fazer nessa manhã e tratar conosco. Segundo um artigo publicado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, os transtornos ansiosos, eles são uma reação emocional de uma ameaça do futuro. Incerteza e imprevisibilidade são seus principais gatilhos. O primeiro sinal é o sentimento de ansiedade em relação ao que irá ou poderá acontecer, acompanhado de pessimismo. Isso provoca no corpo e no cérebro humano uma sensação de perigo, de urgência, medo e insegurança. Consequentemente, o organismo reage como uma luta ou uma fuga. A preocupação excessiva, os pensamentos acelerados e repetitivos, o medo desmedido, as atitudes compulsivas e demais características dos transtornos de ansiedade podem trazer consequências de curto, médio e longo prazo para uma pessoa. Desde a qualidade de vida, os relacionamentos pessoais e profissionais, a capacidade produtiva e a própria relação da pessoa consigo e com o mundo. Ainda segundo esse artigo, à medida que o quadro se agrava, piora a maneira como a pessoa encara o ambiente, a si mesma e ao outro, resultando em isolamento e solidão, dificuldade de cuidar de si, sedentarismo, emagrecimento ou obesidade, depressão, vícios, compulsões, diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, maus hábitos e outras consequências. Só coisa boa. Note que há um ciclo destrutivo em tudo isso. Aquilo que chamamos de uma espiral descendente. E a pergunta que surge é: como podemos guardar o nosso coração de tudo isso? No sermão anterior, irmãos, o Senhor Jesus traçou alguns paralelos. Nós vimos aqui riquezas na terra e riquezas no céu, olhos bons e olhos maus. E também vimos a perspectiva de servir a dois senhores. Note que em cada paralelo há uma perspectiva bíblica e uma não bíblica. Há um chamado à obediência e o chamado natural do coração e desse mundo a uma vida de desobediência. A intenção de Jesus, como vimos, era mostrar aos discípulos que na caminhada da fé, o coração seria constantemente assaltado por motivações e desejos discordantes das Escrituras. E nesses aspectos discordantes nesses aspectos discordantes existe uma finalidade, que é trazer os discípulos de uma vida de dependência de Deus para uma perspectiva de autonomia. Busca por segurança, prazer, satisfação naquilo que pode ser garantido pela força do braço, naquilo que o mundo oferece. Já ouviram essa história, né? E nós sabemos que a encontramos lá em Gênesis capítulo 3. E, irmãos, a conversa da serpente continua sendo a mesma nos nossos dias. O convite a dependermos da força do nosso braço, de darmos os nossos jeitinhos, de criarmos as nossas narrativas, de manipularmos situações, permanece sendo a mesma artimanha do diabo de antes,
para seduzir e conquistar e destruir o nosso coração nos dias atuais. Os olhos passaram a contemplar de maneira distorcida, se tornaram maus e todo o corpo padeceu. A desobediência estava a um passo e foi processada com sucesso. Essa é a vontade do diabo. Como já falei em outro sermão, mesmo enquanto discípulos, nós não estamos imunes às tentações, às ciladas, aos engendros do nosso próprio coração, aos desafios desse mundo. Nós somos chamados, irmãos, quando olhamos para esse mundo e quando olhamos para o nosso próprio coração, a não dependermos do Senhor, a não confiarmos nele, a não crermos nele. E por isso nós temos a ansiedade como sendo um produto pecaminoso que leva o nosso coração à própria destruição. Tendo visto tudo isso, eu quero convidar os irmãos a pensarmos no seguinte tema, então, bem objetivo: o antídoto para a ansiedade. O antídoto para a ansiedade. E, em primeiro lugar, irmãos, o antídoto para a ansiedade é crermos no Senhor. A base principal da ansiedade é a incredulidade. E lembre, eu estou desprezando aqui aquelas outras razões da ansiedade, como as questões genéticas e tudo mais que já falei na introdução. A base principal da ansiedade que o Senhor Jesus está tratando aqui nesse texto é a incredulidade. Ela é a base principal. A crença em si, no eu sou, no eu posso, no eu consigo, no deixa que eu faço, joga para mim que eu sou o artilheiro do time. Essa é a base principal. E, irmãos, nós quando olhamos, por exemplo, aquela situação em que Davi vai visitar os seus irmãos no campo de batalha, nós encontramos ali um exército que tremia dentro das suas armaduras. Era afrontado por um gigante filisteu chamado Golias. E esses homens passaram a não mais crer no Senhor, mas crer nas suas próprias forças. E olhando para si, eles perceberam que jamais poderiam vencer aquele gigante. Essa é a ansiedade e a preocupação resultante da incredulidade. Quando Davi chega naquele campo de batalha, Davi traz algo que é muito precioso e que revela o coração de um homem crente. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Perceba, irmãos, onde está ancorada a fé de Davi. Ele pergunta: quem é esse incircunciso? Ou seja, nós somos o povo de Deus. Deus tem um pacto, uma aliança conosco. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Quem é esse homem que não tem aliança com o Senhor, que não tem pacto com o Senhor, que não faz parte do povo do Senhor? Ele é um filisteu. Quem ele pensa que é para afrontar os exércitos do Deus vivo e afrontar o próprio Deus? Note, irmãos, que Davi responde por meio da fé. Ele não olha para si. Ele não consegue nem carregar a armadura do próprio Saul. Ele não tem forças para isso. Mas ele vai contra aquele gigante no nome do Senhor, crendo no Senhor. Nós temos um pacto com Deus, nós temos aliança com Deus, nós somos o povo do Senhor. Quem esse incircunciso pensa que é? Note então, irmãos, que há uma diferença quando cremos no Senhor e isso se torna encarnado em nós e nós passamos a viver por fé. E veja, não é essa fé positivista, nem da declaração positiva que nós temos nos meios neopentecostais, que simplesmente olham para as situações e dizem assim: eu declaro, eu determino, e falam que isso é fé. Isso não é fé. A fé verdadeira repousa no se o Senhor quiser. Você lembra de Daniel? Se o Senhor quiser nos livrar, fica sabendo que Ele nos livrará. Se Ele não quiser nos livrar, Ele não nos livrará, mas nós não deixaremos de crer no Senhor. É essa fé, irmãos, é essa confiança de que a nossa vida ela não está jogada ou lançada ao acaso, nem tampouco lançada sobre os nossos cuidados. O erro do pecado, irmãos, é conduzir o nosso coração a uma perspectiva de autonomia. E a autonomia, irmãos, é o ápice da incredulidade. Revela o orgulho, revela o desejo de controlar as coisas, revela a vontade de querer assenhorar-se das coisas, dizer assim: quem faz sou eu, quem governa sou eu, quem protege sou eu. E é a quebra também do primeiro mandamento. Lembrem que no prólogo de Êxodo capítulo 20,
O Senhor, ali Moisés deixa isso relatado, o Senhor faz questão de dizer que não foi aquele povo que se libertou por suas forças. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não foi Moisés, não foram os homens fortes de Israel. Não, 400 anos escravos no Egito. O Senhor ouviu as orações do seu povo, o Senhor ouviu os seus gemidos, e o Senhor desceu com mão forte para libertar o seu povo, para fazer aquilo que era impossível que o próprio povo fizesse pela força do braço. O Senhor fez com que aquele povo fosse circuncidado mais uma vez, relembrasse o pacto, relembrasse a aliança, fez com que eles celebrassem posteriormente a Páscoa, peregrinou no deserto com aquele povo, guardando aquele povo, protegendo, provendo para aquele povo de dura cerviz. Em nenhum momento abandonou aquele povo. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, tirei você de lá, da casa da escravidão. E aí ele diz, não terás outros deuses. E meus irmãos, no contexto aqui que nós encontramos esse texto, nós percebemos de maneira muito clara o desafio que há no coração de termos outros senhores, de olharmos para o que o trabalho pode nos dar, as riquezas podem nos garantir, e esse é o ponto alto da idolatria. Eu posso ter conforto, eu posso ter prazer, eu posso ter segurança, eu posso conquistar tudo isso. Mas a verdade, irmãos, é que esses olhos maus que passam a cobiçar, a enxergar a vida pelas lentes desse mundo, pelas lentes do próprio coração, sem o Senhor, pelas lentes do diabo, meus irmãos, essa perspectiva errônea gera no nosso coração uma adoração a um falso Deus. E passa a se observar aqui, e o Senhor Jesus deixa claro, vocês não podem servir a dois senhores. Não há essa possibilidade. E o Senhor Jesus, irmãos, sempre deixa isso muito bem claro nas suas falas. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Não existe esse meio termo. Não existe essa caminhada em cima do muro, dizendo assim, olha, eu sirvo a Deus e sirvo as riquezas. Eu sirvo a Deus e sirvo ao meu próprio coração. Tiago deixa isso claro na sua carta. Ele diz assim, infiéis, ou numa tradução mais precisa, adúlteros. Não sabeis que a amizade do mundo, e aí, irmãos, a palavra amizade tem a ver com esse relacionamento íntimo. Relacionamento este que leva o crente a se sentar à mesa e a ter comunhão com o mundo mau. A passar a viver os mesmos desejos, a ter no seu coração a mesma agenda, a ser atraído da mesma forma que qualquer gentil, que qualquer homem ou mulher que não conhece a Deus é atraído e vive. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses. A idolatria, irmãos, é uma tentação constante para nós. Afinal de contas, nós vivemos de maneira tão envolvida nesse mundo, e a visão desse mundo de forma constante, de forma dinâmica, assalta o nosso coração. E veja, quer roubar de nós a fé no Senhor. E quer fazer-nos confiar em homens, no nosso próprio coração, nas coisas desse mundo. Meus irmãos, esse é um desafio enorme. E veja, nós não vencemos esses desafios apenas fazendo confissões de que venceremos, ou cantarolando coisas assim, ou aqui e ali, dizendo assim, não, eu vou passar por isso. A prova de que nós não estamos vencendo, meus irmãos, é o nosso coração ansioso. Meus irmãos, nós cansamos, nos fatigamos. Isaías, no capítulo 40, deixa isso muito bem claro. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Os jovens olham para si e dizem assim, eu tenho força, eu estou no auge da minha vida,
é o ponto mais alto da minha vida. Está no tempo de vencer, está no tempo de trabalhar, está no tempo de batalhar, está no tempo de se esforçar e vencer a vida. E veja, meus irmãos, nada disso em si está errado. Deus deu tudo isso para que, no vigor da nossa vida, nós produzíssemos para a glória dele. No entanto, o pecado está exatamente na linha tênue, no ponto onde não deveria ser cruzado, e muitas vezes nós cruzamos e passamos a enxergar a vida como que dependendo de nós. Nós queremos ter o controle da nossa vida e de exaustos caímos. Nós muitas vezes, irmãos, por conta da incredulidade, passamos a negociar valores inegociáveis. Afirmamos para algumas pessoas até, olha, eu creio nisso, a Bíblia fala assim, mas em momentos de pressão, em momentos de pavor, em momentos de medo, muitas vezes nós negamos a própria Escritura, porque achamos que podemos ter algum tipo de controle, e se de repente eu não agir assim, eu poderei ser demitido. E se de repente eu confrontar alguém que não deveria confrontar, eu poderei perder o meu emprego. Olha, se eu não assinar esse documento, se eu não fizer assim, é a minha cabeça que vai para a bandeja. Nós pensamos que temos o controle. Mas no final das contas, irmãos, o que Deus requer de nós é a nossa fidelidade, a nossa obediência. E a fidelidade e a obediência, irmãos, é produto direto daquilo que nós cremos, é produto da nossa fé. Nós não podemos ter medo, irmãos. Nós não podemos, de alguma maneira, deixar que o nosso coração esteja ocupado de forma precipitada com coisas que talvez nem aconteçam. Muitas vezes temos medo em determinadas situações e já trazemos os resultados. Se de repente eu fizer isso, o resultado será este. E ficamos temerosos, mas muitas vezes é exatamente isso que Deus quer usar, é a obediência a Ele por meio da verdade e da palavra que Deus quer usar para transformar situações. E por causa das preocupações, das ansiedades, nós dizemos assim, não, Senhor, eu prefiro confiar em mim mesmo. Se eu fizer isso, vai que dá errado. Entendem, irmãos, se Davi olhasse para ele, se Daniel ou seus amigos olhassem para eles mesmos, Moisés, quando resolveu olhar para ele, Jeremias, quando vocacionado pelo Senhor, Jeremias disse, não, Senhor, eu não passo de uma criança. E Deus disse assim, não diga que você não passa de uma criança. Onde eu mandar você ir, você vai. O que eu mandar você falar, você vai falar. Deus estava ensinando Jeremias a confiar nele. E sabe, irmãos, muitas vezes nós cairemos nesse processo de aprendizado, de amadurecimento, de obediência. Muitas vezes a nossa fé vacilará. Muitas vezes cederemos às pressões. Mas seremos sempre chamados pelo Senhor a confiar no Senhor. Ao arrependimento, à confissão e ao retorno. E mesmo em meio às crises, o Senhor nos levantará, jamais nos desamparará. Tente lembrar na sua vida quantas vezes Deus já desamparou você. Tente lembrar. Olhe para a sua história, por meio das lentes da palavra de Deus, e tente lembrar, irmãos. Tentem lembrar. Irmãos, Ele jamais nos desamparou. Porque Deus age por amor do seu nome e da sua glória. Ele não volta atrás na sua palavra. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Nós estamos seguros, irmãos. Qual é a base aqui para a fé? Lembre das bem-aventuranças. É o início desse sermão. O Senhor Jesus já afirmou que os discípulos, eles são bem-aventurados. Eles não serão bem-aventurados. Nem tampouco essas bem-aventuranças dependerão da obediência dos discípulos. Eles já são bem-aventurados, eles já desfrutam de paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Logo, irmãos, se Deus não poupou ao seu próprio Filho,
Será que Ele não nos dará juntamente com Cristo Jesus todas as coisas? É por isso que o apóstolo Paulo diz: em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem as que estão por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, seja sincero. Quando nós lembramos da palavra de Deus, o que é que acontece com o nosso coração? Quando nós lemos a palavra de Deus, o que é que acontece com o nosso coração? Você percebe como é bom ser lembrado de textos assim? Parece que bate no nosso coração aquela força de enfrentar gigantes. Nós ficamos destemidos. E sabe, irmãos, da mesma forma que o mundo age de maneira constante, dinâmica, para nos derrubar, com as suas afirmações falaciosas, nós podemos recorrer de maneira constante à palavra de Deus para alimentar e fortalecer a nossa fé. Você não vai sair por aí cantando, rompendo em fé. E fazendo confissões ou declarações positivas. Olha, se Deus não abrir o mar, eu andarei por sobre as águas. Não, muitas vezes a gente não vai nem ver o mar se abrir, nem vai andar por sobre as águas. Chega para Paulo e canta: Paulo, você não rompeu em fé. Ou para o Senhor Jesus naquela cruz. Os próprios religiosos chegaram ali: canta rompendo em fé agora, Senhor Jesus. O Senhor não disse que derrubaria o templo e o reconstruiria? Cadê? Nem é o Senhor mesmo, o Senhor pode salvar. E Jesus olha para eles e diz assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão falando. Porque muitas vezes, irmãos, o Senhor nos esmagará. Por amor do seu nome e da sua glória, Ele nem vai fazer o mar se abrir, nem vai fazer a gente andar por sobre as águas. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus é muito maior, e se cremos de fato no Senhor, Ele está forjando em nós o caráter de Cristo. E esse é o alvo central da Escritura. E veja, é o que Jesus está tratando no coração dos discípulos aqui. Note nas ações desse texto, irmãos. Veja, o Senhor Jesus diz assim: observem as aves dos céus. Quem alimenta as aves dos céus? Quem veste os lírios do campo? Quem? Ele coloca a Deus, o Pai, como personagem principal, como autor e consumador dessa história, como a pessoa principal dessa história. O Senhor Jesus, ao trazer, irmãos, esses exemplos de flores e aves, está chamando o coração daqueles homens a pararem, a fazerem uma pausa. E veja, é tudo que a gente não quer fazer no momento da crise, não é verdade? Quando nós estamos em crise, o coração acelera, o fôlego fica ali, e a gente dizendo assim, aquelas sensações de morte, né? Eu vou morrer a qualquer momento. Que é isso? Eu estou tendo um ataque cardíaco? Não, é uma crise de ansiedade. Em meio a tudo isso, tudo que a gente não quer, ou tudo que a gente não faz, é olhar passarinhos e flores. É tudo que a gente não faz. E o Senhor Jesus diz assim: olhem os passarinhos. Parem um pouquinho. Hoje foi até bonito. Na hora que a gente estacionou o carro aqui, aí, acho que foi Beta que olhou e disse assim: olha, tem uns papagaiozinhos ali na parede. Ó. E a gente ficou ali parado e eu dizendo assim: Senhor, vê que negócio massa. 2 ararinhas aqui na parede de fora da igreja ali. As 2 ali, eu disse assim: o que é que elas estão fazendo aí? Não cabe um ninho ali, né? O que é que elas estão fazendo ali? E sabe, irmãos, mais uma vez o Senhor lembrando: eu cuido dessas aves.
Daqui a pouco a gente vai subindo a escadinha, eu disse assim, Andrezinho, essa planta aqui, eu plantei uma mudinha dessa num vaso lá em casa, ela cresceu, deu outras mudas lá, ela se reproduz igual a coelho. Impressionante, encheu o jarro. E daqui a pouco eu estava vendo, irmãos, aves e flores. E a gente pode pensar, irmãos, que nada a ver isso. Mas sabe, irmãos, é esse freio no coração que o Senhor Jesus quer dar na gente. E veja, as crises continuam acontecendo. Taxação do governo americano, risco de quebra de várias empresas. O dólar vai pipocar novamente, já está pipocado, né? Crises na saúde, crises morais, crises nisso, insegurança pública, isso, aquilo, outro, obras que não saem do papel. Nossos filhos, o que é que acontecerá deles? Ainda bem que eu nasci na geração passada, mas o que será dos meus filhos? Essas preocupações, como um grande furacão, elas continuam. E quando a gente está no meio do furacão, a gente só vê, não sei se você já viu aqueles programas lá, né, com aqueles tornados passando. A gente só vê coisa voando ali. E a gente quer fugir daquilo, né? Mas imagina que no meio de um tornado daquele, de um F5 daquele, o Senhor Jesus está dizendo assim, olha as aves, olha as flores. Aí o coração da gente de repente diz assim, não, Senhor, que história é essa? Eu tenho que fugir, eu tenho que dar uma solução para esse problema. Que parar para olhar aves e flores, que história é essa? E o Senhor está dizendo assim, contempla as aves, olha as flores. E enquanto a gente não parar, irmãos, entenda aqui, né? Eu não quero que você vá para a Jaqueira olhar passarinho, ou para o parque ali, para o Mercado da Madalena, agora eu vou comprar um canário do Império. Não é nada disso, mas enquanto a gente não parar o coração para dizer assim, o universo, o cosmos criado está nas mãos do Deus que chama cada uma das estrelas pelo seu nome, e nenhuma delas vem a faltar. Todos os montes e outeiros da terra, Ele pesa como areia fina numa balança de precisão. Quem são os governantes, irmãos? Quem são aqueles que se levantam como poderosos e redentores das nações? O que eles são diante do Senhor? Eles não são nada diante do Senhor. Olha as aves, olha os lírios do campo. O que é que a fé promove no nosso coração? Do versículo 25 ao versículo 30, o Senhor Jesus nos diz o que a fé promove no nosso coração. E é o segundo antídoto, ou melhor, é o resultado ao antídoto da fé, dependência. Note a forma como o Senhor trata a autonomia, chamando a dependência baseada na fé. Não é a dependência baseada em achismos. Não é a dependência baseada em afirmações que não são tiradas da própria palavra de Deus, de texto dentro de contexto. Mas quando, irmãos, a palavra ela é exposta, quando nós estudamos a Bíblia, quando nós ouvimos a voz de Deus nas Escrituras, o nosso coração se aquieta. Lembra de Jó? Jó todo orgulhoso. A gente tem estudado um pouco sobre Jó, eu e Alexandre. E Jó todo orgulhoso, diante de Deus. Olha, eu vou levar a minha causa diante de Deus. Eu sou um homem justo. E aí eu quero ver o que é que ele vai fazer quando eu apresentar a minha causa diante dele. E Jó vai falando, e de repente Deus fala com Jó no meio de um furacão, de um redemoinho. E aí Deus faz algumas perguntas a Jó. Jó, onde você estava quando eu criava todas as coisas? Eu pedi alguma opinião ou conselho seu, Jó? E aí, depois de um longo discurso, Jó põe a mão na boca, se joga nas cinzas e diz assim, Senhor, falei de coisas que não sabia, coisas maravilhosas demais para mim. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó e na cinza.
Veja, irmãos, um homem que estava cheio de si, cheio de orgulho, depois de ser acusado, será que você não tem nenhum pecado oculto na sua vida? Aí Jó diz assim, que pecado o quê? Eu sou justo, eu sou um homem íntegro. E depois de Deus falar com Jó, Jó está lá pianinho, diante do Senhor. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu tapo a minha boca. Quem sou eu, Senhor? Sabe, irmãos, a verdadeira fé nos leva à dependência, ao temor do Senhor. Nós passamos a temer a Deus de fato, porque nós olhamos e a palavra de Deus nos diz quem é Deus e quem nós somos diante desse Deus. E isso gera humilhação no nosso coração. Veja Tiago, né? Eu gosto muito, tem algumas pessoas me desafiando a próxima exposição ser no livro de Tiago. Eu gosto muito da carta de Tiago, é muito prática. Há quem diga que há provérbios do Novo Testamento, né? E Tiago, ele confronta um grupo de irmãos, né, que diziam assim, olha, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. E Tiago pergunta exatamente isso a eles, né? O que é a vida de vocês? Veja, Tiago não tem a intenção no seu coração de humilhar aquelas pessoas, dizendo assim, eu sou melhor do que eles. Mas ele está trazendo a palavra de Deus ao coração daqueles irmãos. E trazendo essa reflexão, a sua vida é um sopro que depende do Senhor. A sua vida é uma doação de Deus. E se é uma doação de Deus, ela pertence ao Senhor. Ele dá e Ele tira quando Ele bem entende. Logo, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. A vida de vocês depende de Deus. Quanto mais os trabalhos, as coisas ordinárias da vida. Irmãos, como nós esquecemos disso? O fato é, irmãos, que nós vivemos ansiosos e preocupados. Nunca se vendeu tanta medicação para a ansiedade, para a depressão e para tantos males advindos dela. Talvez os cursos de psicologia nunca foram tão ansiados e frequentados, porque é o que dá dinheiro. Mas, irmãos, muitas vezes procuraremos nos caminhos e nas fontes erradas. Porque o que as teorias humanistas afirmarão é que você precisa, de repente, apenas olhar para você mesmo e se reconciliar consigo, perdoar o seu passado, reanalisar os seus traumas, virar a página e seguir em frente. Mas o que as Escrituras nos chamam, irmãos, é olharmos para o Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Não é olhar para dentro de mim, é olhar para Cristo. A partir de Cristo eu posso olhar por meio da Escritura para dentro de mim e orar ao Senhor. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E crer que a Escritura é poderosa para discernir as intenções e as motivações do meu coração. Perceba como isso vem de fora, vem de cima para dentro, e não apenas de dentro. Nós somos completamente carentes do Senhor, meus irmãos. E quanto mais cremos no Senhor, mais dependemos do Senhor. Mais confiamos no Senhor. Nós não somos autônomos, irmãos. E esse desejo por autonomia trará consequências danosas, maléficas e pecaminosas à nossa vida. Em terceiro lugar, irmãos, nós somos chamados a viver ou praticar a palavra de Deus. Se o antídoto é crermos, e uma das respostas à fé é a dependência nos leva a viver, a não ficarmos paralisados. Quando você olha, por exemplo, a profecia de Jeremias, o Senhor faz questão de dizer a Jeremias, compra um campo aqui na cidade de Anatote. Mas como comprar um campo numa cidade que será, num país que será sitiado, que todos serão levados cativos para a Babilônia, serão escravos na Babilônia, oprimidos na Babilônia, chamados a uma aculturação na Babilônia.
Como é que nós podemos comprar um terreno aqui? O Senhor diz a Jeremias: compra o terreno, lavra a escritura, porque vocês voltarão para essa terra. O Senhor faz questão de dizer ao seu povo, quando é levado cativo à Babilônia: casem-se, tenham filhos, vivam, não parem. E muitas vezes, irmãos, a falta de fé, a falta de dependência nos leva à paralisação. Ficamos paralisados diante das situações. O medo de fato nos paralisa. Imagina lá aquele cidadão no Alasca diante agora de um grupo de lobos, de uma matilha de lobos que está ali com os seus dentes à mostra, a saliva escorrendo ali, doidos para saciar a sua fome com aquele caçador que agora virou caça. O que é que você faria? Correr? Correr talvez atisse ainda mais o instinto de caça deles. O que é que você faria? Levantar os braços e começar a fazer alguns movimentos, porque eu vi César Millan e outros adestradores de cães fazendo isso. Então vamos fazer e vamos começar a gritar para ver se eles são afugentados dali. O que é que nós faríamos? O fato é que o medo paralisa. Diante de um Golias, todos nós ficaríamos paralisados a partir de nós mesmos. Ficaríamos parados ali, como ficamos parados e somos chamados a não reagir diante de um assalto. Nós ficamos parados. Afinal de contas, estamos diante de alguém que tem uma arma. Estamos diante de alguém que tem mais força do que nós, tem mais poder do que nós, pode nos esmagar, pode destruir de uma vez por todas as nossas vidas. E o que é que faremos? A gente fica paralisado. Mas veja, irmãos, se cremos no Senhor, se dependemos do Senhor, nós somos chamados a viver. Nós não podemos deixar de trabalhar. Nós não podemos deixar de ter filhos. A desculpa que muitos pais levantam nos nossos dias: mas como é que eu vou ter filhos no mundo mau? Como é que esse mundo mau será transformado se nós temermos o mundo mau? Nós somos chamados, irmãos, a ter filhos, a educar, a criar os nossos filhos no temor do Senhor. É uma nova cultura. É alguém que vai estar lá na sala de aula, diante de uma série de meninos que não conhecem a Deus, com a grande possibilidade de convidar aqueles meninos para uma EBF, para um retiro de carnaval, para um acampamento, uma temporada, alguma coisa assim. Nós educamos os nossos filhos como missionários. Olha, vocês estão indo para a boca do leão pregar o Evangelho, o Senhor é com vocês. Nós não podemos, irmãos, ficar paralisados. A taxa de natalidade do nosso país hoje é de 1,50 alguma coisa. Daqui a algumas décadas, irmãos, nós teremos uma população muito mais envelhecida do que jovem. O colapso econômico, não apenas ele, mas também o colapso estrutural, irmãos. Nós somos sal nesse mundo que jaz no maligno. O Senhor conserva por meio do sal, para que tudo isso não apodreça de vez. É claro que nós somos chamados ao evangelismo, mas nós somos chamados, irmãos, a obedecer o mandamento do Senhor, a multiplicarmos. Nós não podemos ter medo disso. Nós somos chamados a nos alegrar, irmãos, com os chorinhos das crianças. Hoje, antes de entrar, a gente conversando sobre algumas mamães aí que estão esperando bebês. Como isso é maravilhoso, irmãos. Os filhos devem ser motivo de alegria. As gerações mais velhas devem se alegrar. Muitas vezes eles falam, se movimentam no momento do culto, uma coisa ou outra assim. Mas, irmãos, isso é uma bênção. É sabermos, irmãos, que a primeira igreja, ela não findará quando findar essa geração, mas que terá uma próxima geração e a geração dos filhos dos nossos filhos futuramente. Nós não podemos ficar paralisados. Não, mas olha, eu entrei em crise porque é tão difícil o mercado de trabalho. Não fique paralisado. Creia no Senhor, dependa do Senhor. Quando o Senhor Jesus aqui, irmãos, insta, no versículo 31 ao versículo 34, olhe comigo. O Senhor Jesus vai dizer: portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas.
O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. O Senhor Jesus está dizendo: continuem buscando a Deus. Os pés de vocês continuam aqui na terra, mas olhem para o Senhor. Creiam no Senhor. Os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, os incircuncisos, eles têm muitas preocupações, eles ficam paralisados, mas vocês não. Vivam, creiam. Irmãos, nós somos chamados, ou nós fomos chamados para ser o povo mais feliz dessa terra. Entenda a felicidade aqui não como folia, não como aquele sorriso depois de uma festa ou durante uma festa que se passa. Mas nós fomos feitos filhos de Deus. Nós fomos arrancados do inferno, irmãos. Nós fomos tirados de um reino de trevas. Por nosso resgate foi pago um alto preço. Nós fomos feitos filhos da justiça. Nós fomos alcançados por uma justiça que não era nossa. Nós temos agora paz com Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus. Meus irmãos, nós somos o povo mais feliz dessa terra, porque nós temos esperança. Apocalipse é a carta da esperança, meus irmãos. O Senhor Jesus não nos deixou sem saber o que acontecerá amanhã. Quando aquelas igrejas da Ásia Menor estavam temerosas, o Senhor Jesus fez questão de dar essa revelação a João, a dar esse Apocalipse a João, a revelar a João onde ele está assentado. Ele reina. Não é César que está assentado sobre o trono. Não é Trump, não é Lula, não é Macron, não é sei lá quem mais que está assentado sobre o trono. É o Senhor que está assentado sobre o trono. É Ele que reina sobre todas as coisas. Ele está assentado, irmãos, e Ele fez questão de mostrar isso a João. E disse: João, escreve essas coisas às igrejas. E isso deveria servir para as igrejas como um consolo, como esperança e como razão suficiente para que elas não se acovardassem, elas não parassem, elas prosseguissem, para que as famílias não definhassem, para que as pessoas não vivessem uma vida triste, sobrecarregada, mas aprendessem a lançar sobre o Senhor todos os seus fardos, todas as suas ansiedades, porque de fato Ele tem cuidado de nós. É um chamado a crermos, irmãos, a dependermos e a seguirmos. Não é um chamado para andarmos cabisbaixos, pesados, entristecidos. Antes de olhar, checar as notícias desse mundo, nós somos chamados, irmãos, a encher o nosso coração com a palavra de Deus, com a verdadeira fé, com aquilo que de fato produz esperança no nosso coração e nos dá razão para viver. Nós não somos chamados a simplesmente a deixarmos o nosso coração ser consumidos pelos cuidados desse mundo. Quem vive assim são os gentios. Quem vive assim são os gentios, são aqueles que não conhecem a Deus. Nós esperamos, irmãos, por uma pátria, e nessa pátria de fato habita a justiça. E enquanto servos de Deus aqui nesse mundo, irmãos, nós ansiamos por esse reino de Deus e pela justiça que se processa a partir de discípulos, de crentes que agora passam a viver de maneira diferente nesse mundo. E esse mundo passa a conhecer de fato o que é justiça. Não é a partir de uma ideologia, mas é a partir da palavra de Deus e de vidas transformadas pelo Espírito Santo de Deus. O Pai cuida dos seus. O Senhor guarda a sua igreja. A igreja do Senhor, irmãos, ela é invencível. Ela é invencível. Ela é imparável. Não há governo que cale a igreja de Deus. Não há poder nesse mundo que se levante e tente e consiga destruir a igreja do Senhor. Ela prevalece hoje em governos totalitários, escondida,
mas pregando a palavra. Ela cresce em governos, em países onde a gente nunca imaginou que ela pudesse sobreviver. E ela não só sobrevive, ela vive. Ela pulsa. Ela anda, ela crê, ela depende, ela espera no Senhor. Homens e mulheres que já morreram para esse mundo e que vivem para Cristo. Da mesma maneira nós, irmãos, nós temos essa tão grande nuvem de testemunhas que nos desembaracemos, irmãos, de todo o peso e desse pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Ele deu a sua vida, ele ressuscitou por mim e por você, por sua igreja. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Irmãos, Deus cuida de você. Deus conhece cada uma das suas lágrimas. Deus conhece aquilo que muitas vezes só o travesseiro sabe. O Senhor sabe. Deus sabe, irmãos, às vezes que nós fomos tomados e muitas vezes dissemos assim, eu quero desistir de tudo. Deus sabe. Deus sabe que nós temos medo. Deus sabe, irmãos, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E Ele é tão benevolente, tão longânimo, que Ele não trata a mim e a você de acordo com aquilo que nós somos. É por isso que Ele nos enviou o Seu Filho. Porque o Seu Filho, Jesus, satisfez perfeitamente, irmãos, a justiça de Deus. E Ele nos chama a crer nele, a depositar sobre Ele todos os nossos cuidados, as nossas preocupações, a tomar o seu fardo e aprender dele, que é manso e humilde, e assim encontrarmos descanso para as nossas almas cansadas. Ah, meus irmãos, por que não crer? Por que não confiar? Por que não depender? Por que não viver? Um dos poetas que mais escreveu poesias de uma profundidade, irmãos, tremenda. Foi um homem que vivia em várias crises de ansiedade e depressão. Em uma determinada noite, esse homem decidiu dar cabo da sua vida. Crente, maduro, mas ele não suportava os seus sofrimentos. Ele não suportava as crises que ele vivia na alma. Ele chamou uma charrete para conduzi-lo até uma determinada ponte em Londres e de lá ele se atiraria. Aquele homem que o conduziria era um homem que trabalhava com isso. Era um taxista daqueles dias. Conhecia muito bem a cidade e os caminhos. Mas, sobrenaturalmente, aquele homem se perdeu. E depois de dar várias voltas sem conseguir chegar naquele determinado local, aquele homem que chamou aquela charrete já chorava, entendendo o que estava acontecendo. O homem da charrete disse assim, William, não consigo chegar. E ele disse assim, eu já entendi, leve-me de volta para casa. Quando ele chegou em casa, ele compôs uns dos hinos mais profundos e mais lindos que eu já ouvi na minha vida. A tradução direta do inglês é Deus se move em caminhos misteriosos. Há uma versão desse hino que foi feita por Solano Portela, acho que Mauro Master e também Heber Campos Júnior. Fizeram uma versão desse hino em português. Eu não vou arriscar cantar, eu não tenho a voz de mano e vou privar os irmãos desse sofrimento terrível. Mas a letra desse hino diz assim, misteriosos feitos são as obras do meu Deus. Caminha sobre o temporal, o vento e o mar são seus. Está no oculto a trabalhar, muito hábil, sem parar. Os seus desígnios faz valer,
quão grande é o seu poder. E aí vem a estrofe: meu Deus, confio em ti. Ó crentes que temeis a Deus, só nele confiai. Por trás das nuvens negras vem o amor do vosso Pai. Não julgues pelo teu sentir, sua graça há de suster. Por trás do seu penoso agir, sua face podes ver. Meu Deus, confio em ti. Propósitos vão se mostrar em cada acontecer. Sementes podem amargar, para doce fruto ser. O homem cego há de errar, juízo vão é seu. Só Deus pode interpretar a história que Ele mesmo escreveu. Meu Deus, confio em ti. E se eu chorar, me entristecer, em tua paz continuarei. Confio em ti. Que essa seja a nossa oração, irmãos. Que o Senhor guarde o nosso coração. Que descansemos nele, por meio da fé genuína produzida pela palavra de Deus. E que vivamos nesse mundo de maneira santa, sábia e irrepreensível para a glória do Senhor.